botar para compartilhar a tela com os irmãos, então, desse novo curso. Aí o irmão Edson, por gentileza, me ajuda, e o Fernando também, para ficar mais dinâmico, e minha voz também. Então, a nova vida em Cristo. Nós, cristãos, que fomos batizados conforme o previsto lá em Atos 2:38, por imersão para o perdão dos pecados e receber o Espírito Santo habitando em nós. Nós que fomos batizados no batismo bíblico, nós somos filhos de Deus. Olha a grandeza que nós temos sendo chamados filhos de Deus, nosso Criador. Então, lá em Gálatas, capítulo 3, quando Paulo escreveu essa carta aos irmãos em Gálatas, versículos 26 e 27, nos diz: tudo foi escrito aos Gálatas e toda a Bíblia é atemporal, e é para nós também. Então, todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendências de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Então nós, porque cremos em Deus e porque somos obedientes a Ele, através da nossa fé, ou seja, a mesma fé de Abraão lá, nós somos da descendência de Abraão e filhos de Deus, portanto, herdeiros de Deus, segundo a sua promessa feita a Abraão. E tudo isso graças a quem? A Jesus Cristo, do qual somos co-herdeiros, visto que ele morreu na cruz por nós, morreu pelos nossos pecados, a fim de que tenhamos a vida eterna. Na lição 1 de hoje, estamos perdoados. Irmãos, nós fomos perdoados a partir do batismo. Quem perdoou os nossos pecados? Em Marcos capítulo 2, versículos 1 a 12, nos conta aquela história onde Jesus curou um paralítico. O milagre da cura física mostrou a autoridade e o poder de Jesus para perdoar pecados. Jesus viu a fé deste homem no seu poder e o perdoou, bem como fez um milagre na vida dele, curou ele. Irmão Fernando, lê para a nossa passagem, por gentileza. Diz assim: mas para vocês, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Marcos Jesus 2:10. Jesus veio à Terra com autoridade para curar pecado. Jesus Cristo, enquanto esteve aqui na Terra, ele tinha autoridade dada pelo Pai para perdoar pecados, e o fez. Inclusive, perdoou um dos ladrões crucificados com ele, conforme está lá relatado no Evangelho de Lucas. Quando nós fomos perdoados? Irmão Edson, por gentileza, lê para nós esse versículo. Amém. Atos 2:38 diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, todos que estão nessa live agora assistindo, todos que porventura possam assistir, que foram batizados por imersão, conforme o mandamento bíblico contido em Atos 2:38, imersão, foram batizados e tiveram seus pecados perdoados e receberam o Espírito Santo de Deus habitar em seus corações. Em Colossenses capítulo 2, versículos 11 a 14, nos diz: nele, em Cristo, também vocês foram circuncidados. Paulo falando aos irmãos em Colossenses. Mas não com uma circuncisão feita por mãos humanas, como era no Velho Testamento e no povo de Israel, mas sim com uma circuncisão feita por Cristo. Nós fomos circuncidados por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando? Quando nós fomos sepultados com Cristo no nosso batismo. E com ele nós fomos ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Então, quando nós aqui estávamos mortos em pecados e na incircuncisão da nossa carne, Deus nos vivificou, né, com Cristo. Estamos vivos em Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida da velha lei que consistia em ordenança e que nos era contrária. Ele a removeu
pregando toda a ordenança na cruz. Hoje estamos sob a nova aliança, com os pecados todos perdoados após o batismo. Quando nós fomos batizados, então, irmãos, nós morremos para o pecado. Nós morremos para o pecado. Não deveríamos mais pecar. Fomos sepultados e ressuscitados com Cristo. Deus viu nossa fé obediente a Cristo e perdoou nossos pecados. Viu nossa fé quando nós cremos, confessamos e batizamos. Ele perdoou nossos pecados pela sua graça, nos dando uma nova vida agora em Cristo Jesus. Todos vocês que se batizaram quando saíram das águas, nós assumimos o compromisso com Deus de uma nova vida. Deus nos deu uma nova vida. Agora a nossa vida não é mais nossa, é de Cristo Jesus. Quando nós fomos libertos do pecado, quando nós acreditamos em Jesus, quando foi nos pregado o Evangelho, e quando nós permanecemos na palavra dele, nós passamos a conhecer a verdade do Evangelho, a estudar, ler, meditar, e nós fomos libertos da escravidão do pecado no momento do batismo. Antes nós éramos escravos do pecado, pecávamos conscientemente sem conhecer a Cristo. Hoje nós conhecemos a Cristo, ele nos libertou da escravidão do pecado. Nós temos que lutar todos os dias para não pecar. Ao nos batizarmos, nós fomos salvos da ira de Deus. A ira de Deus vai ser demonstrada no dia do juízo. Nós, batizados, se permanecermos no caminho até a morte, por isso da importância de todos os dias nos acordarmos e estarmos ligados com Deus intimamente, nós seremos salvos da ira de Deus no juízo. Pois nós aceitamos a sua graça em Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, nos concedendo a salvação eterna. Lê para nós essa passagem, por gentileza, Fernando. Já estava bem. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:9. Nós, filhos de Deus, não estamos destinados à ira de Deus, mas sim recebemos a salvação por meio de Cristo Jesus. Lê para nossa passagem, por gentileza, Edson. João 8, de 31 a 36, diz assim a palavra. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhes responderam: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: Digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. João 8, 31 a 36, nós temos que ler sempre a passagem com a mente, com a razão e com o coração, refletir nela. Ela é forte, né? Se nós permanecermos firmes na palavra, então eu tenho que conhecer a palavra. Se eu permanecer, conhecer, permanecer, verdadeiramente serei discípulo de Cristo. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Nós nos batizamos e fomos libertos da escravidão do pecado. Não poderíamos mais pecar. Temos que fugir, fazer a vontade do Pai. O escravo do pecado, o escravo não tem lugar na família, o escravo, mas o filho, a ela pertence. Nós somos filhos de Deus, pertencemos à família de Deus. Então, irmãos, nós somos libertos do pecado através de Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Esta libertação, ela é consumada em nossas vidas mediante o batismo. Tudo isso faz parte da graça de Deus em Cristo em nós, porque nós, como pecadores, todos são pecadores, nós mereceríamos a morte eterna, merecemos a morte eterna, mas Cristo Jesus, a graça de Deus, deu seu Filho por nós, e ele cumpriu todo o propósito de Deus e morreu por nós na cruz. Olha a responsabilidade, o amor de Deus e de Cristo por nós. Nós temos que retribuir esse amor. Nós podemos ser constantemente perdoados. Infelizmente, seguimos pecando, não contra a nossa vontade, né? Muitas vezes, né? Onde a nossa atenção deve estar agora, então, depois de batizado, nessa nova vida em Cristo?
Lê para nossa passagem, Fernando, por gentileza. Mateus 14, 29 a 31. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Irmãos, a nossa atenção neste mundo, ela deve estar em Jesus Cristo todos os dias. Pedro andou sobre as águas até que ele desviou seus olhos de Jesus. Desviou a atenção de Cristo, começou a afundar, começou a se preocupar com a força do vento. Nós não devemos nos afastarmos dos olhos da mente de Cristo diariamente. Não nos preocuparmos com as coisas do mundo que nos afastam do caminho de Cristo de Deus. Isso é comum, é fácil de acontecer. Nós precisamos estar todos os dias com um relacionamento íntimo com Deus, para que não nos afastemos dele, não deixamos as coisas ao nosso redor no mundo nos afastar do caminho. Muitos sucumbem, se afastam por causa disso, esquecem de estar atento a Deus e a Cristo. Nós devemos olhar para Jesus, estudando a Bíblia, lendo, meditando, orando a Deus, conversando com o Pai, como nosso Mestre Jesus e Senhor, sendo obedientes aos seus mandamentos e ensinamentos. Hebreus 12, versículo 1 a 4. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, antes de 12 aqui, capítulo 11, o autor de Hebreus dá um monte de testemunhas bíblicas, de exemplos de fé. Irmãos do passado, da velha lei, que foram fiéis a Deus, testemunhas de fé. Então, ele relata as testemunhas, nós estamos rodeados de testemunhas, nós devemos nos livrar de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Repito, livrar de tudo que nos atrapalha aí fora e nos envolve com o pecado. E devemos correr com perseverança a corrida que nos é proposta, a corrida para a eternidade. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Parece que é difícil, mas Deus nos ajuda a fazer isso, a renúncia. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Cristo suportou a cruz. Desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pense, então, quando nós estivermos no dia a dia, acordar, pensem bem naquele, Jesus, né, que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Eu, muitas vezes, até converso com o irmão Luiz, que está aqui, fico desanimado, triste, quando eu vejo, né, as pessoas não dando importância a algumas coisas, e o Luiz sempre, não desanima, não desanima, está aqui a passagem, aqui, ó. Eu tenho que olhar para Jesus, o que ele suportou para me salvar e salvar todos nós que estamos aqui. O que ele passou nessa terra, a morte dele não pode ser em vão. Na luta contra o pecado, vocês não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Que eu saiba aqui, não conheço ninguém que tentando vencer o seu pecado, teve que derramar sangue. Cristo não teve pecado e derramou sangue por nós. Jesus suportou a cruz para que tivéssemos a vida eterna, uma vez que ele veio para nos salvar. Edson, por gentileza, lê para nós esse versículo. Lucas 19:10 diz assim a palavra: Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Irmãos, Cristo veio com um propósito definido, obediente ao Pai. Ele veio nos salvar. Não joguemos a nossa salvação fora. Se quisermos, irmãos, continuar a evitar o pecado e recebermos o perdão quando tropeçamos, pois pecamos ainda, devemos pensar no sofrimento de Jesus e como ele suportou o ódio dos pecadores,
para que não fiquemos desanimados nem desistamos da luta contra o pecado. Então, quando estamos na iminência de cometer algo errado e temos a consciência que é errado, devemos pensar em Jesus Cristo, de como ele suportou tudo que ele suportou por nós, e para que não fiquemos animados e nem pecamos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Paulo diz aos coríntios e a nós: não sobreveio a ninguém aqui tentação que não fosse comum aos homens. Então, não sobreveio a ninguém aqui tentação que outros não tiveram, seja qual for a tentação. Deus é fiel. Então, se é fiel, ele não mente. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Se está falhando, ele não mente. Tem como suportar. Mas quando forem tentados, Deus não tenta, é os desejos da nossa carne, ele mesmo, Deus, lhes providenciará um escape para que possam suportar. Existe escapes dado por Deus. Cada um tem que conhecer os seus escapes. No começo da aula eu falei o meu. Todos os dias eu entro em estudos, eu leio a Bíblia, eu faço estudos, porque é meu escape para estar conectado mais próximo com Deus. Cada um tem que buscar o seu escape. Evitar companhias, evitar locais, evitar mais influências. Tudo isso são escapes. O que nós faremos, então, se pecarmos novamente, pois somos falhos? Se estamos em Cristo, irmãos, batizados, e não pecarmos de forma deliberada, o que é o pecar de forma deliberada? Eu sei que faltar ao culto é um pecado deliberado. Eu não tenho justificativa para faltar. Não estou doente, não estou trabalhando, não tenho outro compromisso. Não tem. E eu faltar é um pecado deliberado. Teremos o perdão dos nossos pecados. Então nós temos que não estar em pecado deliberado. Eu sei que fazer tal coisa prostituição, filme, é pecado deliberado. Eu sei que seguir mentira é deliberado. Eu sei disso tudo, eu tenho que lutar. Então, o sangue de Jesus, quando nós pecamos, não de forma deliberada, consciente, sabendo que é pecado e assim mesmo eu faço, a prática de confessar nossos pecados nos ajuda a identificar onde precisamos crescer espiritualmente. Se eu tenho uma falha, eu tenho uma falha de assistir filmes pornô, eu tenho que confessar a Deus, pedir que Deus me cure nessa falha. Eu tenho uma falha de mentir, eu tenho que orar a Deus para que me ajude a não mentir. Eu tenho uma falha de não amar as pessoas, orar a Deus, confessar a Deus. Deus vai nos ajudar. E também confessar os pecados ao irmão que possa nos ajudar. Irmão, eu tenho tal falha, vamos orar junto, vamos confessar juntos aqui, me ajude. Então, a Bíblia diz isso, são escapes dados por Deus. Orar ao Pai, pedir ajuda a Deus, confessar um irmão, pedir dos irmãos. Por isso, quando o irmão Vicente deu as palavras em relação às drogas, ele sempre disse, né? Quem tem problema com dependência química, procure irmãos que já passaram por isso, que entendam o que está passando. Eu não entendo, mas entendo outras coisas, outros pecados que eu tenho, as minhas fraquezas. Então, cada um deve procurar irmãos que conheçam aquilo que possam ajudar, que conheçam o que está passando. 1 João capítulo 1, versículo 7 a 10. Se, porém, irmãos, nós andarmos na luz, em Cristo, na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se estamos no caminho do Senhor, não estamos pecando deliberadamente, consciente, eu sei que é errado, assim mesmo eu faço. Estou pecando por falha, negligência do meu corpo, negligência minha. Então, reconhecer o erro, perdão, faltei ao culto, pai, pequei, me perdoe, me ajude a não faltar. Pai, menti, me ajude a não mentir mais. Então, se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel, confesse a Deus. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E nos purifica novamente de toda injustiça. Estamos livres novamente, purificados. Agora, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, irmãos, mesmo depois de batizados, infelizmente, continuamos a errar. Errar o alvo, desobedecer a Deus. Quando desobedecemos a Deus,
não de forma deliberada, consciente, mas de não ter vencido a tentação, temos que pedir perdão ao Pai, confessar aos irmãos, orar, para que possamos vencer essa fraqueza nossa. Irmão Edson, por gentileza, lê essa passagem para nós. João 2, de 1 a 2, diz assim a palavra: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Quando o apóstolo João escreveu essa carta, ele com esse objetivo, ele escreveu para que ninguém peque, mas ele sabe, nós sabemos que todos nós somos pecadores, tanto que ele fala, escreve lá em cima lá. Mas caso viermos a pecar por fraqueza nossa, nós temos Cristo que esteve aqui na terra, que passou tudo o que nós passamos, ele conhece tudo o que nós passamos, só que ele não pecou. E ele é nosso intercessor junto ao Pai. Ele morreu pelos nossos pecados. Irmão Fernando, lê para nós, por favor, essa passagem. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. Olha o que o Tiago, irmão de Cristo, falou. A oração de um justo, de um cristão, é poderosa e eficaz. Está com uma fraqueza numa área da tua vida? Confesse com o irmão e orem uns pelos outros. A oração é poderosa e eficaz. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, se temos fraqueza em nossa vida, na nossa carne, fraquejamos em algum ponto na nossa vida, temos que confessar a Deus e acharmos um irmão de fé com que a confessemos e ele nos ajude em oração, nos ajude nessa caminhada. O que devemos lembrar para evitarmos de pecar? O que nós temos que lembrar para evitar o pecado, evitar a falha da desobediência a Deus? Irmãos, nós devemos lembrar que começamos uma vida nova com a morte para o pecado no batismo. Esse foi o compromisso que nós assumimos no batismo. Uma vida nova. O nosso velho homem, antes do batismo, ele foi crucificado e sepultado, e agora Jesus vive conosco. A lembrança semanal, o porquê da importância do culto de adoração ao Senhor no dia do Senhor, todo domingo. Porque, além de adorar o Pai, a lembrança semanal de Jesus durante a ceia do Senhor, a importância de fazer a ceia do Senhor, porque eu vou me lembrar de Deus que deu seu Filho por mim, eu vou me lembrar do sacrifício de Jesus, tudo que ele passou por mim, nos ajuda a lembrar da nossa morte para o pecado e o quanto custou o nosso perdão, a morte do Filho de Deus por nós, ou seja, a morte de Cristo na cruz por nós. Vejam a importância que é estar conectado com Deus, a importância de estar conectado com a igreja, a importância de estarmos adorando ao Senhor em comunhão com os irmãos, a importância de partirmos o pão todo domingo. Tudo isso nos ajuda a evitar o pecado e estar próximo com Deus no caminho do Senhor. Gálatas 2:20, irmão Edson, por gentileza. Diz assim a palavra: Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Já conseguiram ler essa passagem com profundidade que Paulo escreveu aos Gálatas? Todos nós devemos expressar isso. Todos nós devemos dizer: fomos crucificados com Cristo. É verdade, no batismo. Assim, depois que nós nascemos novamente, né? Assim já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. A vida que agora nós temos no nosso corpo aqui
Nós vivemos pela fé em Cristo, que me amou e se entregou por mim. Nós temos que confessar isso todos os dias, de coração. Portanto, assim como vocês, assim como nós, né, recebemos Cristo Jesus, o Senhor, continuemos nós a viver nele, enraizados, edificados em Cristo, firmados na fé, como nós fomos ensinados, transbordando de gratidão. Todos nós que estamos aqui fomos ensinados. Paulo falou aos Colossenses e nós fomos ensinados pela Bíblia, pelos irmãos que nos pagaram o Evangelho. Romanos 6,35, 6,35, irmão Fernando, por gentileza. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se dessa forma formos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, Romanos 6, 3 a 5. Mais uma comprovação da palavra do Senhor. Nós morremos com Cristo no batismo, assim como Cristo na cruz. Nós ressurgimos da água uma nova criatura. Agora não somos nós mais que vivemos, mas Cristo deve viver em nós. Quem somos nós, então, irmãos, desde que fomos perdoados no batismo? Quem somos cada um de nós aqui? Quem é o nosso irmão? Desde o momento em que obedecemos à vontade de Deus, ou seja, no batismo, e seguimos firmes nesse propósito, nós somos um irmão que está aqui ou uma irmã de Jesus. Já pararam para pensar nisso? Nós somos irmão ou irmã de Jesus. Isso significa que somos membro de uma família de Deus. Marcos 3,35, Jesus disse. Então, os que estão aqui, ó, quem faz a vontade de Deus, então eu tenho que conhecer a Bíblia, conhecer a vontade de Deus, este é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. Essa história é quando ele estava lá falando com os judeus lá, e a família foi, a mãe e o irmão foi atrás dele, preocupado com ele, e avisaram, ó, tua mãe está lá fora, teus irmãos estão lá fora. Ele disse, não, meu irmão, minha irmã e minha mãe são aqueles que fazem a vontade de Deus. Se nós fizermos a vontade do Pai, descrita na Bíblia, nós somos irmão de Cristo, irmã de Cristo, mãe de Cristo, como está aqui, e pertenceremos à família de Deus. Quem é o nosso Pai? Nós somos uma pessoa especial para Deus, pois somos seus filhos, vimos no começo da aula. Deus Pai quer nos ensinar a ser como Ele. Ele quer cuidar de nós todos os dias de nossa vida. Lê para nós, por gentileza, irmão Edson. 1 João 3, 1. Diz assim a palavra: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Por isso, irmãos, que o mundo aí fora, não cristão, não batizado, não pertencente ao corpo de Cristo, há um choque conosco com a nossa posição. O mundo não conhece porque não conheceu a Cristo, não conhece a Cristo. Nós somos filhos de Deus. Vejam como é grande o amor do Pai. O Criador de todas as coisas nos chama de filhos, né? Portanto, e nós que estamos aqui, nós sejamos imitadores de Deus, como filhinhos amados. Vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício de aroma agradável a Deus. Quem somos nós na igreja, no corpo de Cristo, no reino de Deus, no reino de Cristo? Quem somos nós, os batizados? Nós somos um sacerdote no reino de Deus, na igreja de Cristo. Deus tem duas obras para nós realizarmos. Um sacerdote, que nós ofereçamos sacrifícios espirituais com o nosso corpo, né? E também que anunciemos o evangelho aos outros, pregar o evangelho.
Lê para nós, por gentileza, irmão Fernando. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, a preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. 1 Pedro de 2, 4 a 5. O apóstolo Pedro nos diz que agora a igreja é espiritual, não tem mais aquele tempo. Nós somos sacerdócio santo, escolhido por Deus, precioso para ele. Nós somos pedras vivas na edificação da casa agora espiritual, a igreja, o reino de Deus, o corpo de Cristo. Tudo isso nós vimos no Deixa a Bíblia Falar. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Nós somos geração eleita, sacerdócio real. Nós somos uma nação santa. Nós somos povo exclusivo de Deus. Para quê? Anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anunciar pregando o evangelho. Não precisa ter todo o conhecimento de um mestre, um professor, mas podemos pregar o evangelho com a nossa própria vida, uma vida de retidão, uma vida de cristão, uma vida disciplinada. As pessoas, ao olharem em nós, tem que ver, opa, aqui tem algo, aqui tem alguém diferente, aqui tem um cristão, aqui tem um discípulo de Cristo. Não podemos mais, na nova vida em Cristo, fazer as mesmas coisas erradas que fazíamos antes do batismo. Tem que haver transformação. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, Paulo aos Romanos, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O culto todos os dias da nossa vida. Todos os dias se oferecer a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, uma vida santa justificada. Quem somos nós em Cristo Jesus? Todos os cristãos do primeiro século eram chamados de santos. A palavra santos descreve uma pessoa separada de algo. Nós fomos, irmãos, separados do mundo. Estamos no mundo, mas já não somos mais do mundo. No momento do batismo, para viver uma vida agora em Cristo. Essa é a responsabilidade de cada um irmão aqui batizado assistindo essa aula. Nós somos separados do mundo para viver uma nova vida agora em Cristo. Paulo falou aos Colossenses. Lê para nós, Fernando, por gentileza, Colossenses 1, versículos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Isso é uma saudação de Paulo que serve a todos nós, todos que estão aqui. Vocês são santos e fiéis em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Então, é aplicação desafio para a aula de hoje. Acredite, irmãos, que Jesus nos perdoou por quê? Primeiro, ele tem autoridade e poder para perdoar pecados. E o propósito do batismo é para perdão dos pecados. E a promessa de Deus, enquanto nós permanecemos na sua palavra, ele vai nos perdoar. Cuidem somente do pecado deliberado. Eu sei que é errado e eu sigo teimando em fazer. Peçam ajuda a Deus, confessem a Deus seus pecados, suas fraquezas, procurem irmãos de fé, confessem seus pecados e orem juntos. Vamos vencer essas nossas fraquezas, que são diversas, depende de pessoa para pessoa. Nós podemos continuar no perdão de Deus, podemos. Quando mantemos a nossa comunhão viva em Jesus. Eu tenho que manter vivo em Jesus todos os dias, meditando, me reunindo com a igreja, congregando com os irmãos. Eu mantenho o perdão de Deus ainda quando eu consigo andando na luz. Quando eu me afasto do caminho de Deus, saio da luz, não tenho mais perdão do Pai, né? Estou abandonando o caminho, sou afastado. Quando confessamos nossos pecados para Deus, eu continuo recebendo o perdão de Deus. Quando na ceia do Senhor, todo domingo, primeiro dia da semana, aonde quer que eu esteja, eu tenho que me lembrar o que Jesus fez por mim. Eu tenho que me lembrar o que Deus fez por mim. Deu seu filho a morrer por mim, a morrer por nós. E também nos lembramos na ceia
a nossa morte no batismo para o pecado ocorrido no batismo. Quando eu tomo a ceia, eu me lembro de Deus, o amor dele, eu me lembro de Cristo e eu me lembro, olha, eu assumi um compromisso com o Senhor, Pai, de não pecar mais, de ter uma nova vida em Cristo. Eu chamei o Jesus Cristo de meu Senhor. Agora não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim. Então, e tudo isso são meditações na ceia do Senhor. E eu tenho que fazer. E quando fazer, por isso que Paulo falou lá aos Coríntios que faziam de forma errada. Muitos estão aqui doentes, muitos estão morrendo, se afastaram do caminho. Então, porque ou faz a ceia mal, ou até pior, não fazer a ceia do Senhor. Nós somos uma pessoa especial para Deus. Somos irmão de Jesus, somos filhos sacerdotes e santos de Deus. Que Deus nos abençoe nessa noite de hoje, nessa aula aqui. Amém. Esta é a primeira lição Amém. do curso Nova Vida em Cristo. E confesso aos irmãos que me fez relembrar muitos compromissos, ratificar, que é confirmar, ratificar o compromisso que eu tenho para com o Pai e para com a igreja. Eu tenho muitos defeitos, muitas falhas, mas graças a Deus aqui na Zona Sul nós temos nosso irmão Luiz aí, que é um irmão de fé, que a gente confessa, conversa, e estamos sempre orando, né? Nós da Zona Sul podemos confiar sempre no nosso irmão Luiz, que cada congregação tenha seus irmãos de fé também, que possa compartilhar suas fraquezas e possa orar um para os outros e mantermos firmes no caminho.